Marcelo, da Intendência, morador do bairro do Ingleses, estou com 51 anos, casado, pai de 2 filhos. Na verdade, tivemos uma filha no início do casamento, mas ela acabou falecendo, né? Depois de um dia de vida ela faleceu. E hoje, depois a minha esposa engravidou do segundo filho, que é o Luiz Felipe, que é autista, né? E aí é uma das bandeiras que eu trouxe aqui para casa, né? Quando entrei no meio político. E aí tem a Maria Fernanda, que fez 15 anos agora em janeiro. E a minha esposa é a dona Trícia Margarida Gomes de Oliveira, uma pessoa fantástica, uma companheira, a melhor mãe para os meus filhos e uma esposa que todo marido gostaria de ter. Manezinho da Ilha, pai de Ponta das Canas, seu Marcílio, minha mãe de Ingleses. Eu, na verdade, nasci em Ponta das Canas, e só que logo no início, um ano e pouco, eles fizeram a opção por morar em Ingleses, né? A pedido da minha mãe, então, e estou até hoje morando no bairro de Ingleses. Na verdade, não foi eu que entrei na política, a política que entrou na minha vida, porque eu venho de família política, né? O meu avô, na verdade, o irmão do meu avô, que é a família Fernandes, lá de Ingleses, e tem 2 famílias, a Fernanda e a família Gentil, então eles disputavam na política. Então era sempre aquela briga, né, na eleição e tal. Quando ganhava o partido do meu tio, ele assumia a intendência. Quando ganhava do Gentil, eles assumiam a intendência. E hoje, no meu gabinete, tem o Gentil, o Adilson Gentil, e hoje acabou aquela rivalidade, né? Mas, na verdade, a minha família sempre foi política, então eu tenho isso já no sangue, né? Mas, assim, o meu bairro me ajudou tanto, me elegeu em 2 oportunidades, e eu não posso abandonar o meu bairro de forma alguma. Na verdade, eu tive um primo meu que saiu candidato a vereador, e na eleição de 2000, fez uma votação expressiva, mas não conseguiu atingir o objetivo, não se elegeu. E no ano seguinte, ele falou que não ia sair mais, que estava decepcionado e tal. Foi aonde eu comecei a começar a construir um projeto, conversar com os amigos. Marcelo, eu acho que teu perfil é um pouco melhor, tu é um cara mais popular, então eu acho que seria a pessoa certa. E aí corri a eleição de 2008, fiz 1.018 votos, aí pelo PSB. Naquela oportunidade elegemos o vereador Dinho e o vereador Azael Pereira. E o prefeito na época, o Dário, me chamou e disse, eu quero aproveitar quem fez mais de 1.000 votos e tal. Só que eu falei, eu não quero nenhum cargo aqui no centro da cidade, eu quero ficar na minha comunidade. Então, eu aceitaria lá a intendência de Inglês e tal, foi onde eu comecei a fazer meu trabalho. Na verdade, quando tu entra para uma campanha, tu sempre acha que vai ser vencedor, né? E eu não tinha muita ideia, assim, de que... Eu achava que, fazer 2.000 votos aqui no bairro, tem muito amigo, e a gente vai fazer 2.000 votos e vamos se eleger. Mas depois tu começa a entender mais como é que funciona a política, né? Estrutura, principalmente, que nós fomos para uma campanha totalmente sem estrutura, sem material de campanha, nós fazíamos o nosso material, os amigos ajudavam e tal. Aí depois eu comecei a perceber, gente, não, por trás disso tem muita coisa, tem o dinheiro, tem a estrutura, tem os apoiadores e tal. Mas aí a intendência me fez trabalhar e construir esse eleitorado, sabe? A minha primeira filiação partidária foi no PP, né, que hoje é o Progressista, né? Porque esse meu primo que correu a primeira eleição é neto do seu Mané Paulo, que era o delegado inglês, amicíssimo da família Amin, e sempre trabalhou para os Amins, né, nas eleições. Por isso eu me filiei ao PP. Mas quando eu fui sair candidato pelo PP, eles estavam com a nominata fechada e não tinha mais como entrar na nominata do PP. Eu saí e fui correr a eleição pelo PSB. Essa que eu fiz, os 1.018 votos. Até hoje eu sou grato ao povo do Inglês, né? Foi inteligente, porque a gente fez um trabalho, sabe? A intendência, eu cheguei na intendência, eu não fiz só na parte administrativa, ficar na intendência recebendo a população. Faltava um operador de máquina. Como eu vim de oficina, a gente diz que é rasteiro, né? Tudo a gente pega, tudo a gente faz. Então eu peguei, vamos ficar 15 dias sem um operador de máquina num bairro desse que é uma cidade dentro de outra, Inglesa, na verdade.
eu comecei a operar a máquina, e um pátio e tal, depois pouco eu estava na rua e o pessoal começou a perceber, me aplaudir e tal, eu digo, pô, é isso que eu tenho que fazer, acho que a população quer isso. Aí eu comecei a dirigir o caminhão, a pegar a máquina e tocar, aí os operários entravam numa rede lá para tocar um tubo, eu entrava junto, porque a gente tinha muito pouca mão de obra, sabe? E aí as pessoas de idade que estavam para se aposentar, eu um pouco mais jovem, eu vi um senhor lá pegar um tubo, eu disse, não pode, eu vou ter que ajudar. Então, isso também demonstrou para a população que eles tinham alguém que realmente queria trabalhar e fazer. Portanto, o trabalho foi tão bem feito que foi reconhecido nas urnas. Fomos para a reeleição, aí sim foi onde eu me saí, porque aí essa segunda foi pelo PDT, mas aí eu tive um problema interno no partido e pedi a minha desfiliação. E eu tive o convite do deputado João Amin, né, que já era deputado, e da dona Ângela, do próprio Esperidião, e fomos para uma conversa e fui parar no o Bom Filho, a Casa Torna, voltei para o PP. Eu me formei em 1985, eu sempre estudei no Colégio Gentil Matias, lá nos ingleses, e aí quando eu vim para o centro, em 1981, fiz o teste de seleção aqui na escola técnica, né, fui aprovado e fiz a opção pelo curso de mecânica. E em 85 eu me formei e fui fazer um estágio na Consul, lá em Joinville. Só que eu vi, aquilo era uma mecânica mais industrial e eu gostava muito de carros e tal. Aí voltei, fiz um curso de mecânica automotiva e fui trabalhar em oficina mecânica. E depois consegui ter a minha oficina lá no bairro de Santinho. Não coleciono carro. Gosto de fazer uma trilha com carro 4x4, sabe? Levar o alicate, o aramezinho, porque pode quebrar alguma coisa, a gente tá ali, sabe? Fazer. E a graxa ainda tá meio impregnada. Eu sempre gostei de futebol, sabe? Mas assim, a minha paixão por carro, ela permanece. Eu sempre agradeço a Deus, assim, por ter esse filho, porque ele me ensina muita coisa, né? Eu comecei aí a buscar os direitos dele e eu vi a dificuldade, entendeu? Eu digo, pô, todas essas famílias devem passar por essa mesma dificuldade, né? É falta de informações e às vezes o direito delas elas não conseguem alcançar porque cria-se uma burocracia. E quando eu cheguei aqui na casa, na época eu e o vereador Ed, instituímos aqui a Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência, é a segunda Câmara no Brasil que tinha essa comissão, né? É uma comissão permanente, e nós começamos muito a discutir essas propostas para os deficientes e tal. Houve um avanço, né? Muito trabalho em relação à PAI, e então a bandeira foi porque depois que eu tive esse filho eu fui conhecer um pouco e ver da dificuldade dessas pessoas com deficiência. Nós estamos muito aquém, muito. Teria aqui um abaixo-assinado, né? Para mudar aquela lei ali da LOA, né? Porque a renda per capita é 1/4 por membro da família. Ou seja, se uma família de 4 pessoas, né, elas ganhar R$1.000 é o suficiente para a pessoa não ter o benefício da LOAS. Então a proposta vai ser um ato simultâneo em várias capitais do Brasil para colher o número máximo de assinaturas, levar isso para a Câmara Federal para mudar essa matéria, mudar essa lei, passando para 3 salários mínimos. Foi quando a PAI passou pela dificuldade do transporte. Porque o que acontece, Carla? A PAI ela transporta os alunos. Só que toda pessoa com deficiência, isso diz a lei municipal inclusive, toda pessoa com deficiência ela tem direito à gratuidade no transporte convencional. Mas a PAI ela faz um transporte de excelência, é um transporte diferenciado. Você não tem como pegar esse público da PAI e botar no transporte convencional, que já é um transporte que as pessoas falam que é complicado, que as pessoas criticam. Tu imagina trazer esse público da PAI. Então, aí foi onde eu criei um projeto de lei, que virou lei aqui na casa, de essas pessoas ser subsidiada, o número de alunos transportado pela instituição, ser subsidiado pelo município, para que a PAI continue fazendo esse transporte. Porque muitas crianças elas vão com cinto de segurança, cadeira de roda travada, tem crianças que vão até em maca, então não tem como fazer. Foi aonde a gente levantou essa bandeira, eu sou 100% a PAI Floripa e tal, e começamos essa luta aí.
Eu às vezes saio com meu filho, a gente está num restaurante, ele come do jeito dele, da forma dele, e tu percebe que as pessoas em volta estão fazendo aquele olhar meio de, sabe, de indiferença e tal, isso me chateia e tal, mas eu acredito aí que as gerações futuras já estão acompanhando melhor, né? Eu acho que o preconceito já foi maior, apesar de nós termos que melhorar muito. Sim, um projeto bacana. E quando eu te falo em vaidade, quando eu te falo que as comissões, acontece esses fatos políticos na casa, de ideologia e tal, e acabam travando um projeto importante para a cidade, como é esse Boca de Lobo Inteligente. Depois de nós protocolarmos aqui na Câmara de Florianópolis, Itapema aprovou e Blumenau, se eu não me engano, aprovou. Entendeu? Então, e nós estamos aqui com o projeto, correndo aí nas comissões, e é um projeto simples, custo baixo, tá? E um projeto que vai trazer um grande benefício para o meio ambiente de Florianópolis. Toda vez que vem a chuva, aquelas bituca de cigarro, plástico em geral e tal, eles ficam retidos numa caixa que vai embaixo da grade, depois da chuva se retira esse material e a drenagem não entope, não vai para o rio, que seguramente vai chegar no mar. Né? Aí a gente tem que chamar a sociedade aqui para o legislativo e o projeto é na comissão tal, está com o vereador tal. E a pessoa ir lá bombardear na rede social do vereador. Pô, esse projeto é importante, não quero saber se é do Pedrão, se é do Marcelo. Esse projeto foi uma ideia do meu gabinete, mas assim, como o Pedrão é muita causa dele, e o Pedrão deu uma grande contribuição nessa matéria, fazendo algumas emendas, ajustando, porque às vezes tem cidades que é diferente, a gente tem que se adequar aqui a capital, Florianópolis. Então o Pedrão deu uma grande contribuição, aí nós botamos como um projeto da bancada progressista. Ah, Rio Capivari, comi peixe do Rio Capivari, tomei banho no Rio Capivari, e hoje a gente vê o Rio Capivari do jeito que está, é lamentável. Então a gente está fazendo uma força-tarefa, na verdade a AME, lá, a Associação dos Moradores, o empresariado, e esse ato que eu fiz lá para colher assinatura, ele é um ato, não é um ato político, porque eu costumo dizer as ferramentas políticas eu uso aqui na casa. Lá é um ato popular. Foi encabeçado pelo vereador Marcelo, mas é um ato popular. Por isso a população, convida a população que vá, que assine, porque a gente precisa apresentar isso às instituições, aos órgãos competentes. Quando eles estiverem aqui na casa, que foi protocolado um requerimento chamando a Aresc, Casan, a própria Prefeitura, Ministério Público, a gente quer protocolar uma cópia e entregar a cada um desses órgãos para ver se a gente consegue melhorar nossos rios, a nossa balneabilidade. Eu vejo que as construções desordenadas contribuem muito, obviamente. Mas a população também, a conscientização, tem que ser feito um trabalho muito forte de conscientização, mas a omissão do poder público também, eu acho que isso é o principal fator. Nós temos hoje a Casan, que presta esse serviço, e na iniciativa privada, quando você faz um contrato com a empresa para prestar um serviço, que você está descontente, que o serviço não está atingindo o objetivo, você vai lá e rompe o contrato. A Casan entra prefeito, sai prefeito e ninguém mexe nessa caixa preta da Casan. Aqui ela é uma casa política, obviamente, né? Então assim, o que me deixa triste também é que às vezes tu faz um projeto muito bom para a cidade, mas aí tem as questões ideológicas e partidárias, e aí tem aquela vaidade política que os caras vão nas comissões, né, os vereadores, e começam a dar parecer contrário, pedir diligência de algo que eles veem e têm certeza que ele é importante para a cidade. Mas aí acaba um projeto não passando por questões políticas, e quem perde com isso é a cidade. Isso também me deixa muito triste. Aprovei bastante projetos e tal. Eu não costumo fazer muitos projetos corriqueirinho, eu gosto de fazer um projeto que realmente ele dê resultado para a sociedade. Esse é o meu perfil. Eu te confesso que não é fácil conciliar isso não, tá? Mas quando eu entrei para a vida pública, eu preparei a minha esposa, disse, olha, a gente vai ter tempo pra gente, isso, a gente tem que conseguir tempo pra gente, mas assim, ó, tu acaba te doando muito para a comunidade. De segunda a sexta aqui na casa, e às vezes sábado, domingo, tem eventos, tem uma paróquia lá que convidou para ir no jantar e tal. E a questão do nosso filho, a minha esposa não pode me acompanhar muito nesse lado social e tal. E às vezes as pessoas questionam, pô, é difícil tu ver com a tua esposa, aí eu tenho que ir lá explicar e tal. Mas ela está sempre em casa torcendo e tal. E os fins de semana, ou no recesso da Câmara, a gente sempre programa um passeio e dá uma saída, assim, mas é difícil. A intendência, ela executa, né?
Então eu tive muito essa dificuldade de chegar aqui e ver muita burocracia, papel e tal, e porque a prerrogativa do vereador não é realmente fazer, é fiscalizar, legislar e fiscalizar o executivo. Então eu chego lá na rua, tem um buraco, eu tenho que fazer uma foto, oficializar. A minha vontade é já tirar a lajota, já tentar fazer, porque assim, ó, aquilo tá também. Eu acho um absurdo a gente ter que dar toda essa volta e tal para ter que fazer algo tão simples. Então eu fiquei meio perdido assim nessa situação. Hoje não, já estou entendendo que realmente não é assim, que eu tenho que acompanhar o que diz, qual que é a prerrogativa do vereador. Né? Um amigo estava em Balneário Camboriú, ele trabalha numa empresa de telefonia e me ligou apavorado que a esposa dele passou um carro, derrubou o portão, né, com a força da água, ela estava com as meninas e as meninas estavam chorando e tal, e a água estava entrando na casa. Daí eu fui lá, comecei a limpar uma boca de lobo que estava cheia de lixo e a água não conseguia, depois que a água começou a descer, ela ficou mais tranquila e tal. Mas essas ações eu sempre fiz como intendente e não vai ser diferente agora. Eu transito na oposição, na situação, aí eu vou ver quem é o vereador que avocou, quem é o vereador que vai dar o parecer daquele projeto, chego lá, tento explicar e tal, e aí às vezes a coisa flui melhor. Mas eu acho que essa vaidade não deveria existir, acho que os vereadores, eles são, quando são eleitos, é para fazer o bem da cidade, o melhor para a cidade. Se o projeto do vereador A, B ou C, eu for o relator e eu ver que a matéria é importante, mas amanhã isso vai dar uma mídia para o vereador, parabéns para ele, felicidade para ele, sucesso para ele, desde que a cidade seja contemplada dentro daquilo que ele está propondo. É por isso que eu digo, tem vereadores que fazem projeto aqui e dizem, o projeto não vai passar, mas eu vou ganhar Ibope, eu vou ganhar mídia. Eu não vou fazer isso com a casa, porque um projeto ele tem um custo para a Câmara Municipal e você acaba enganando a população acreditando que aquilo vai surtir um efeito, que vai ser aprovado, mas o vereador só quer ter um palanque, um proveito daquilo. Isso também eu fico muito triste com isso. O que é mais difícil com o vereador, no meu caso, que sou vereador de bairro, porque existe vereador do centro, né? Eu não vou aqui citar nomes, porque é uma coisa meio chata, mas tem vereadores que moram no centro da cidade, tem vereadores que fazem muita rede social, divulgam. Eu já não sou um vereador com a rede social tão forte, né? Eu sou mais de bairro, de visitar a família, de estar lá na rua, de fazer acontecer. Então, o que eu acho mais difícil hoje, assim, ó, lá no nosso bairro, ele tem um número expressivo de eleitores. Então, na eleição, vem muitos candidatos para o bairro e todos os candidatos levam votos. E depois fica o Marcelo da Intendência. Aí quando fala inglês, vereador, político, Marcelo da Intendência. Aí eu fico lá na rede social, as pessoas me ligando, vem aqui, estou com um problema e tal. Aí eu acabo ficando com uma demanda muito grande, né? Porque os outros vereadores que também se elegeram com um pouco dos votos de ingleses, aí somem, não aparecem mais no bairro. Isso também é uma coisa que a população tem que rever. Porque tem aquelas pessoas que não conseguem visualizar um projeto, uma proposta tua na rede social. Pessoas que nem têm o WhatsApp. Então a gente passa lá, bate na porta, toma um café e eles ficam muito felizes quando vê a gente tomar um café, porque eles acham que o vereador, se elegeu, não vai vir mais na minha casa. Não, imagina. E também assim, eu surto muito mais efeito de visitar uma família, a política do corpo a corpo, entendeu? Do que da rede social. A pessoa fica mais feliz quando vê o vereador na casa dela, ver o vereador no mercado comprando algo, conversar com ela pessoalmente, porque aqui às vezes a pessoa não sabe nem, às vezes, eu tenho certeza disso, que muitas vezes não é o vereador que está conversando. Não sei, às vezes as pessoas que estão de fora percebem, né? O Marcelo poderia fazer isso ou aquilo, mas eu acho que eu estou no caminho certo, eu não fujo das minhas raízes, não mudei. É por isso que tu acabou de falar que eu transito na oposição, na situação, eu sou muito conciliador, portanto, você está sempre no plenário, quando eu vejo que o ambiente está ficando meio pesado, eu vou lá, conto uma piadinha, para descontrair um pouco o ambiente, porque isso, o nosso plenário ele é muito pesado, muito carregado, então, se você não tiver um pouco desse espírito, a coisa acaba tomando outro rumo, né? O atual prefeito, Jean Loureiro, ele tem hoje uma base, né, a base do governo, uma base forte e tal. E para nós que não somos da situação, a gente tentou fazer um bloco para ter mais espaço nas comissões, né, e poder discutir mais os projetos e tal, os projetos não passarem aqui atropelados, né, enfim. Então, só que assim, quando eu entrei no bloco, eu entrei com esse objetivo, de ajudar a construir, para a gente ter esses espaços.
Mas o que eu percebi ali é que realmente eu não consigo estar na oposição porque eu não sou oposição, eu sou cidade, não sou situação e não sou oposição. Eu sou cidade, portanto isso ficou comprovado aí, né, nessa trajetória de que votei muitos projetos do Jean, como o Finisa, que era um aporte financeiro para a nossa cidade. Jamais um parlamentar pode deixar de votar num recurso que vem para a sua cidade. Aí eu estaria indo contra o meu eleitor. Sim, eu acho que a oposição é válida, ela tem que existir. O governo não pode reinar sozinho e fazer o que ele quer com a cidade, ou fazer do parlamento, do legislativo, um cartório dele. Então eu acho que ela é válida, ela tem que existir, mas a oposição burra, a oposição por oposição, para derrubar o prefeito, as pessoas têm que entender que estão derrubando a cidade. Se o prefeito for mal, a cidade está mal. Então esse tipo de oposição, jamais. Eu saí do bloco em 2018 e na eleição para a mesa eu fui unânime, então eu acho que não ficou essa indiferença, né? Eu falei para o Pedrão que estava me desligando do bloco, fiquei triste porque o Pedrão queria continuar no bloco e não pode, né? Tem que sair o partido, não é o vereador. Mas eu disse, Pedrão, enfim, infelizmente, cara, eu não vou compactuar com essa política do nada pode, de travar a cidade e tal, essa oposição, como eu falei, burra, né? Eu votei no Catume e ajudei a construir essa chapa do Catume. O presidente até hoje é grato, porque eu fui um divisor de águas aí na eleição dele. Mas votei no Catume porque eu vejo que o Catume é o vereador que mais conhece o regimento da casa, tá? Eu tenho essa consciência. E que quando o Catume presidia uma sessão, quando era o presidente Gui, a sessão fluía de uma outra forma, ele usa o regimento, ele trabalha com o regimento. E então eu vi que o Catume era o vereador mais preparado para presidir a casa. E do outro lado estava o Dalmo, como o Pedrão estava construindo com o Dalmo, e eu participei das duas reuniões, mas eu sempre deixei claro, inclusive na reunião do Dalmo, Dalmo, esse grupo vai ser derrotado porque nós estamos muito fortes, com um grupo forte de vereadores, apoiando o vereador Roberto Catume Oda. Eu não pedi para participar da mesa, né? Só quis construir, como eu te falei, porque acho que o Catume é mais preparado. O Catume, a gente vai mudar muita coisa na casa, já está mudando. Ele quer o bem do parlamento, né? Esses contratos, nós vamos rever todos os contratos, vamos enxugar o máximo que a gente puder, sem perder a qualidade do serviço, né? Mas o Dalmo merecia sim, porque o Dalmo vem de 5 ou 6 mandatos. Eu acho que ele poderia fechar assim com chave de ouro e tal, mas eu vi que o Catume estava mais preparado, ajudei a construir isso com o Catume. E são 23 vereadores, então tinha mais ou menos 11 e 11, eu estou aqui no meio, sabe? Então eu fui o que viabilizou realmente a presidência para o Catume. E aí, para minha surpresa, quando ele fez a mesa diretora, ele me botou na condição de segundo vice da casa. A casa muitas vezes está na pauta negativa da imprensa, né? Isso tem que mudar. Tem vereadores que dizem que fazem a nova política e acabam não fazendo a nova política, né? E eu acho que quem não fizer a nova política não vai sobreviver. Então, e o Catume é esse cara, ele é muito responsável e quer sempre que a Câmara esteja em pauta positiva, zela pela casa, né? Pelos funcionários de carreira, ele tem um grande carinho, um grande apreço. Então, acho que votei certo. Vou dar minha contribuição na mesa diretora para que nós tenhamos aí esse biênio aí de pautas positivas na imprensa e para a sociedade de Florianópolis. Os vereadores têm que entender que a proposição é do vereador Marcelo. O Esperidião não me ligou pedindo nenhum tipo de homenagem, né? Eu vi que ele era merecedor. E o que eu falei para os vereadores da oposição? Gente, eu não estou dando um título de melhor político, de a melhor ideologia, não foi isso. Eu estou dando um título de manezinho da ilha, de um cara que era amicíssimo do Adílio Simões, o cara que toma cafezinho no Ponto Chique, joga dominó na Praça 15, é o autêntico manezinho da ilha. E aí ele não pode pagar um preço de não receber uma homenagem dessa da cidade dele, porque ele é uma figura pública. E Marquito me pediu desculpa e tal, mas Marquito, o estrago já foi feito, aí a desculpa depois é meio complicado, cara. Eu ia votar nele para ser o presidente da Comissão da Pesca,
e eu não volto atrás quando eu digo que vou votar numa pessoa. Isso também é o que os vereadores aqui sentem, é o sentimento que eles têm, de que eu sou uma pessoa de palavra. Empenhei a minha palavra com o Marquito, mas depois do que ele fez ali, eu peguei e disse: o Marquito vai deixar para outra oportunidade. O meu voto agora vai para o vereador Renato da Farmácia. Na verdade, o Catu me falou para mim reapresentar o projeto. Ele me pediu: vereador, reapresenta esse projeto que nós vamos aprovar. Tá? Mas eu disse: presidente, eu não vou fazer o senador passar esse ridículo, entendeu? Porque a coisa foi reprovada. E aí você aprovar meio na força, meio na má e tal, é complicado. Então, mas assinei com ele. Então deixa que eu vou apresentar, assina comigo? Não, assinar eu assino. Só que eu não queria mais apresentar a matéria. Vamos dançar conforme a música, né? Hoje nós temos um presidente que se elegeu pelas redes sociais, então eu uso a rede social porque ela tem um alcance. Tu consegue alcançar o teu eleitor em toda a sociedade, né? Por isso. Mas é que as pessoas têm que tomar muito cuidado, aquilo que eu falei. Às vezes acham que estão conversando com o parlamentar, com o seu político. Não estão. Aí tem aquela questão agora dos robôs lá e tal, que, enfim, na verdade, às vezes aquilo ali é um faz de conta e tal. Eu uso a minha para isso, para expor meus projetos, expor o meu pensamento. Mas assim, é porque não tem como, tá, o vereador ficar 12 horas ou 18 horas num computador respondendo mensagem entendeu? Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque às vezes não é por aí. Eu vejo que a Lava Jato, acho que foi algo que vai mudar um pouco, né, o cenário político, né? Eu acho que hoje os políticos vão pensar duas vezes em fazer algum tipo de falcatrua, que isso aí foi uma coisa que veio desde Dom Pedro I, né? Então, houve aí uma onda nessa eleição, né, que tirou uma eleição do Gelson Merizio, não tenho dúvida disso. Hoje eu torço porque o Moisés faça um belíssimo mandato, porque se ele for bem, o Estado está bem, mas tem uma preocupação pela pouca experiência, né? Por isso eu trabalhei e apoiei o Gelson Merizio, mas a política é assim, né? Tem um vencedor, mas eu acredito que se não fosse com o Moisés, com a onda Moisés, Merizio seria governador do nosso estado. Olhando para trás, e qual filme que vem na minha cabeça? Foi tudo um aprendizado, né? Sair de uma oficina mecânica e chegar no segundo mandato, filho de pescador, neto de pescador, e tu sair de dentro de uma oficina mecânica e chegar hoje no Parlamento Municipal pelo segundo mandato, e isso é gratificante, é um aprendizado. E para o futuro eu pretendo ter mais um mandato, 2020, pretendo ir para a reeleição. E se tudo der certo, 2022 sair deputado estadual. Acreditar muito. Essa geração aí que está chegando, eu acho que é uma geração que pensa muito no meio ambiente, nas causas sociais, na questão do preconceito. Então eu acredito num mundo melhor e nós não podemos desistir.